Bom, pessoal, dando prosseguimento, né, no nosso papo sobre blocos econômicos, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da integração latino-americana, né, quais são os seus primórdios, né, como ela se manifestou ao longo da história e como nós podemos considerar hoje, né, a sua organização na dimensão de blocos. O início, né, desse processo integracional está associado aos anos 60, onde a primeira instituição, né, com finalidade de tentar criar uma zona de livre comércio entre os países latinos, né, foi a ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que a partir dos anos 60, então, ela passa a tentar facilitar, né, as zonas preferenciais tarifárias e, sobretudo, objetivando, né, excluir definitivamente os impostos entre os países membros. A ALAUC ela é substituída nos anos 80 pela ALAD. Então a ALAD não teria apenas a finalidade de zelar pelo livre comércio, né, mas também ela, além das preferências tarifárias, a ALAD ela visava também a longo prazo a efetivação de um mercado comum. Obviamente ela não prospera, né? Hoje nós não temos um bloco comum entre um bloco econômico, né, um mercado comum entre os países latinos. Nós temos entre alguns países sul-americanos, né, que é o Mercosul, que falaremos mais tarde. Mas na dimensão de América Latina, não temos nenhum bloco econômico que reflita esses interesses coletivos, né, em uma dimensão dessa. É até importante lembrar que no passado, né, no início dos anos 2000, sobre interesse dos Estados Unidos, foi proposta a criação da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, o que, sob interesse dos países sul-americanos, não se efetivou, né? Então, os países sul-americanos não tiveram interesse, né, em efetivar uma zona de livre comércio dessa dimensão, pois saberiam, né, que os Estados Unidos engoliriam alguns de seus mercados consumidores, onde hoje os países sul-americanos desfrutam. Mas nessa dimensão, né, de âmbito de América Latina, nenhum bloco econômico no âmbito de mercado comum existe até os dias de hoje. Nessa dimensão mais abrangente, né, também poderíamos citar aí a Unasul, né, criada a partir do ano de 2004, que envolvia 12 nações sul-americanas, né, grande parte das nações da América do Sul. E a grande finalidade da Unasul estava associada com a integração econômica e política, bem como social, infraestrutural e ambiental. E buscava também, né, fortalecer o respeito à diversidade étnica, bem como aos direitos humanos, né, e além desses interesses, também buscava atender soluções diplomáticas, né, para todo e qualquer problema, né, que envolvesse o cenário sul-americano, né. Então essa tentativa diplomática de solucionar conflitos também estaria entre os interesses da Unasul. A Unasul hoje ela encontra-se muito fragilizada, né? Se vocês observarem aí até no início desse ano, final do ano passado, né, o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele deu um passo muito largo, né, na direção de enfraquecer a Unasul e justamente tentando criar aí um outro bloco, né, com outros ideais, né, já com alguns presidentes que tinham um alinhamento um pouco diferente, né, do contexto de quando a Unasul foi criada. Então, olhando por esse âmbito, nós ainda poderíamos considerar o Grupo do Rio, né, uma outra tentativa, né, de materializar interesses coletivos, né, da América Latina. O Grupo do Rio foi o nome recebido aos países, né, aos 19 países que se reuniram no Rio de Janeiro no ano de 1986, onde o interesse desses países após esse ano, né, e isso ainda existe, eles são consultados continuamente para que possa se estabelecer um interesse de alinhamento sobre questões no âmbito regional ou mesmo internacional, de como a América Latina deve se posicionar, né? Então o Clube do Rio ele envolve, né, desde países da América do Sul, bem como países do Caribe, né, e também da América do Norte, como é o caso do México, né, embora seja um país latino. Então tendo aí dentro do Grupo do Rio países tanto da América do Norte quanto da América Central e da América do Sul. Mas, obviamente, né, a maior instituição
que envolve os países da América do Sul, é sem sombra de dúvida o Mercosul. Quando falamos de Mercosul, nós estamos falando do Mercado Comum do Sul, o qual é instituído a partir do Tratado de Assunção, assinado no ano de 1991, inicialmente formado como uma zona de livre comércio, mais tarde se transformando em uma união aduaneira, passando a colocar tarifas externas aos países terceiros, os quais não faziam parte dessa organização. E após o ano de 2012, ela passaria a sofrer algumas significativas mudanças no âmbito dos países membros. Então veja, no ano de 2011, o Paraguai é suspenso do Mercosul por conta de problemas democráticos, do impeachment do presidente Lugo. Aí o Paraguai então foi suspenso até que sua questão democrática tivesse sido restabelecida. Nesse contexto, a Venezuela, que tinha o Paraguai como seu principal opositor para sua entrada no bloco, ela passa a adentrar então o Mercosul a partir do ano de 2012. E quando o Paraguai retorna ao Mercosul no ano seguinte, no ano de 2013, a Venezuela já era um membro pleno do Mercosul. É importante citar que o Mercosul ainda tem outros países observadores, que não são membros plenos, mas também participam do Mercosul, como é o caso da própria Bolívia, do próprio Chile, da própria Colômbia, mas os membros plenos do Mercosul, então, considerando a Venezuela, eram Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Venezuela. Nesse cenário que estamos hoje, a Venezuela também está suspensa. A crise política, econômica e social vivenciada pelo país fez com que ela não conseguisse pagar as suas dívidas com os países membros, e isso levou, também associado com essa questão política de ruptura da democracia, também levou à situação de suspensão do bloco. Então hoje nós temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Argentina também, agora nas últimas semanas, o atual presidente ele anunciou um fechamento da Argentina para sua economia interna, tendo em vista a pandemia do coronavírus, mostrando aí talvez um enfraquecimento do Mercosul nesses próximos anos. Mas esse é o cenário que o Mercosul se encontra hoje. O Mercosul ele garante então a livre circulação tanto de pessoas quanto de capitais e de produtos. Ele adota políticas de tarifa externa comum aos membros externos. E também temos aí o destaque para a coordenação de políticas macroeconômicas entre os países membros. Por exemplo, o Mercosul inteiro é um grande celeiro agrícola, então algumas políticas de cunho agrícola que beneficiam todos os países do Mercosul, elas são tratadas de maneira alinhada. E vale citar também o grande interesse em harmonizar as legislações a fim de facilitar um aumento da integração entre esses países, seja econômica, política, ou mesmo socialmente. O Mercosul ele tem uma importância muito grande a nível global, se a gente considerar alguns números, ele tem algumas grandes expressividades. Nós estamos falando de uma área de 72% de toda a América do Sul. Se a gente considerasse o tamanho do Mercosul, ele seria aproximadamente 3 vezes o tamanho da União Europeia. Nós somos aí um celeiro agricultável imenso. Temos uma produção energética significativamente ampla, associada não só ao nosso potencial de energia limpa, de agroenergia, mas também associado com combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, como é o caso do gás natural, como é o caso até de algumas regiões carboníferas. Grande oferta de matéria-prima, como minério de ferro. Então, o PIB desses países somados é significativamente maior após a adoção das políticas de bloco econômico. Então tem uma série de vantagens que de fato estão associadas com o delineamento da criação de um bloco. Mas obviamente, como todo e qualquer outro bloco, o Mercosul também apresenta algumas grandes dificuldades. E aí poderíamos citar as suas questões democráticas. Se a gente observar aí em pouco período de tempo, nós temos desde os anos 2000, no início dos anos 2000, final da década dos anos 90, as crises econômicas da Argentina, do Brasil. A Argentina, por exemplo, por várias renúncias presidenciais, o Brasil passando aí por situação de impeachment, a Venezuela com uma questão de democracia rompida, o Paraguai, por questão do impeachment do presidente Lugo, também recentemente, na última década. Então todos esses aspectos de uma democracia sensível e fragilizada estão associados diretamente
com os desafios existentes ainda para o Mercosul se transformar de fato em um bloco forte e consistente. Ainda também é importante citar que carece de muita justiça social, né, no âmbito do Mercosul, a fim de tornar de fato um bloco de países emergentes, os quais busquem um crescimento econômico, mas que não deixem de lado aí os seus grandes problemas de enfrentamento à desigualdade social. E, obviamente, né, além desses grandes limitantes, nós também precisamos considerar aí, né, algumas grandes vantagens, né? Por exemplo, a cooperação ela pode se tornar uma realidade, né? Hoje nós temos aí um exemplo da UNILA, da Universidade Latino-Americana, que está localizada justamente na cidade de Foz do Iguaçu, hoje contribuindo aí para o intercâmbio científico, além do intercâmbio cultural. Nós temos aí, né, alguns projetos de energia, né, de colaboração energética, como a própria Itaipu Nacional e a Yacyretá, envolvendo o Paraguai e a Argentina. Então existe uma série de caminhos, né, a serem pensados para que de fato consigamos aí alcançar maiores níveis de desenvolvimento para o Mercosul. Encerraremos por aqui e nos falamos em breve nas próximas aulas. Um abraço a todos.